Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. É o quadro dela. Fala que eu te escuto, né? Vamos lá, Isis. Tem muita coisa hoje, hein, Isis? Tem os vídeos, tem áudio. Coitado do André, o Lube tá aqui. Mas ele trouxe uma boa notícia, né? Pra acalmar o povo. Olha, primeiro ele diz assim, bom dia, infelizmente a Avenida Gomes Freire está abandonada, suja, varrição sem lavagem das calçadas, apesar que tem lavagem das calçadas rigorosamente durante a semana nos bares em frente sem precisar de solicitar pelo 1746. Por que será? Pedi 2 vezes esse serviço aqui e até agora nada. No momento que o comércio está se erguendo com novos empreendimentos sendo abertos, pois temos muita demanda com grandes empresas, sem conluio e sem assistência social largado. Muito lamentável. Vamos ouvir? Bom dia. Meu nome é Rogério, fui morador muitos anos aqui do bairro de Fátima e ao redor. E uma coisa que foi feita alguns anos atrás foi ter fechado em volta da praça no domingo, da Cruz Vermelha, para lazer da população. Mas alguns anos para cá, isso não está acontecendo, está sendo ali moradia de pessoas de situação de ruas. E então deveriam abrir de novo essa praça, porque prejudica o trânsito em volta no domingo ali, e deixar fechado só entre o Bar das Crengas e a praça, na Mendes Salim. Essa é a minha opinião e eu acho que de muitos moradores da área. E aí, Isis? Acabou invertendo aí, né? Foi anunciada do Gomes Freire, mas foi da Praça da Cruz Vermelha, né? Teve 2 pessoas, né, que me procuraram essa semana, né, para questionar o porquê daquele trecho da Praça da Cruz Vermelha ser interditado aos domingos, né? Visto que há um tempo atrás ele era interditado com uma perspectiva de área de lazer para moradores e tudo mais, sendo que agora com o aumento da população em situação de rua, fazendo uso de drogas, fazendo fogueira, enfim, até atos sexuais ali em público, fica inviável, né, para os moradores estarem frequentando as famílias, as crianças ali aquela praça. E aí foi questionado, porque acaba gerando um transtorno no trânsito, embora domingo seja pouco o trânsito, mas tem que dar uma volta. Por exemplo, para chegar aqui na rádio, teria que dar uma volta quase que indo para Lapa, né? E aí foi questionado essa interdição ali na praça, não a parte da Cruz Vermelha. No início ali, que tem o sinal da na Cruz Vermelha, até a outra esquina, as crianças brincam ali naquela área, mas a rotatória em si é que está sendo questionado, está sendo interditado, porque só está gerando um transtorno no trânsito e não está atendendo a finalidade que foi destinado quando começou, né? Inclusive foi falado sobre a questão de distribuição de alimentos ali, porque assim, interditado para as pessoas, trabalhadores, né? No caso, isso é até um taxista, né? Rogério, um abraço, Rogério, que questionou isso, né? Para o trabalhador fica interditado, mas para a distribuição de quentinha do pessoal que fica ali fazendo coisas assim, né, não muito legais, os carros entram de boa e é uma rotatória também, né? Então assim, não poderia parar o carro ali nem num dia comum. Que é fechado. E aí os domingos é fechado para o trânsito, aí o trabalhador, como esse taxista, não pode circular, os demais moradores, profissionais como os médicos aqui, mas os carros de entrega para ali, então assim, não está atendendo a finalidade inicial de lazer. Aquela praça, quando a minha mãe tem uns 10 anos, minha mãe usou o INCA, né? E foram 2 ou 3 anos ali com a minha mãe no INCA. O INCA, aquela praça era usada pelos médicos, pelos enfermeiros na hora do almoço.
iam para ali, eu ia para ali ler, para sair um pouco daquele ambiente de hospital, aquele ambiente pesado. Então aquela praça ela tinha Um refúgio, né? Um refúgio. Arborizado. E aí passou-se anos, eu não fui quando eu vim morar aqui no centro, que eu me deparei com a praça, eu me assustei, porque tinha médicos, pessoas que fumavam, que iam para ali. Então, que estavam ali naquele ambiente pesado de hospital, era uma distração e hoje Era um oásis, né, Luciana? Era tipo um é uma oásis, tristeza de ver. Tem mais aqui, vamos para o segundo aqui, tem fotos, gente, que vocês vão ver quando editado, vocês acompanham essa edição no YouTube, ok? Vamos lá? Rapidinho, Luciana, antes de você passar, aí essa questão da praça, Vitor, a gente vai fazer uma pequena pesquisa de opinião, tá? Com os moradores, que isso foi passado por porque na duas verdade pessoas. a gente precisa saber o interesse dos moradores Isso também, aí. porque a gente mexendo isso lá dentro e pedindo para reduzir essa área de lazer e tirar a praça, por exemplo, e uma vez feito isso, vai ser feita uma portaria e vai ficar do Tem jeito gente que quer que tire, tem acredita? que, então, a gente tem que saber se a opinião da população Exatamente. e a gente bota o nosso gabinete à disposição para isso. É, na O que for definido, a gente vai correr atrás. Vamos fazer então essa enquete, Isso. vamos colocar no Instagram essa enquete, vamos Isso. colocar nos grupos Do WhatsApp. no WhatsApp, De para a baixo. gente poder saber o que o povo quer. Lembrando que o centro não está mais abandonado. Realmente nós temos hoje uma autoridade que olha pelo centro por livre e espontânea, sabe? A gente carregou ele para cá, nós não demos para ele assim, você quer? Não, simplesmente pegamos na A mão e gente, trouxemos. inclusive, Foi assim, intimado, né, as outras Vitor? demandas, que só o pessoal ficar ciente, as demandas que estão saindo daqui, a gente está fazendo ofício, cobrando, só que a gente às vezes fica sem esse retorno, sempre sem o feedback do próprio morador, se o serviço foi realizado ou não. Então a gente, por isso, a Isis está nos dando um suporte nessa questão dessas reclamações, e eu estou com o Vinícius que até trouxe o Vinícius hoje aqui para o programa, que o Vinícius está fazendo a coordenação para mim no centro. Então todas essas demandas que vão surgir aqui no centro, o Vinícius vai acompanhar, porque a gente faz o pedido e não sabe se foi executado. Então ele vai acompanhar, vai entrar em contato com cada um que está reclamando, o Vinícius vai entrar em contato para poder entender melhor as reclamações, a gente fazer o ofício já direcionado, a gente vai cobrar, não é só fazer o ofício, botar debaixo do braço para cobrar, e quando for executar o serviço, o Vinícius também vai comunicar essas pessoas do serviço está sendo executado. É interessante, Vitor, é que quem mande o vídeo, quem está mandando o vídeo manda o contato, né? e que a gente está pegando, a Isis tem o contato. Tem o contato. É interessante que depois faça o vídeo para que a gente possa colocar dizendo que essa demanda foi atendida. Né? Ah, Sim, isso é muito importante, é o feedback do trabalho. Esse feedback do trabalho é importante até para as outras pessoas entenderem que daqui está saindo ações. A gente está usando o programa aqui e esse pedacinho do programa aí que eu falo, que eu discuto, a gente está abrindo para justamente como uma ouvidoria. Então as pessoas podem reclamar, podem entrar em contato e a gente vai estar cobrando aos órgãos para poder executar. Mas é importante mostrar até para o negócio não cair em descrédito, né? Você tem uma ouvidoria e vai falar assim, não resolve nada. Às vezes está sendo resolvido e a gente não está divulgando aqui porque a gente não está tendo esse feedback. Então por causa disso, o Vinícius trabalha comigo lá no gabinete, ele está coordenando para mim essa região do centro e vai estar coordenando esses pedidos para a gente poder ter a certeza que foram todos atendidos. Muitos deles, lembrando que muitos deles são recorrentes. A gente atende quando é limpeza. A Conlurb limpa e no dia seguinte já está sujo de novo. Eu acho já que tem pontos crônicos, né? pontos crônicos que está virando lixão. Então as pessoas já estão despejando lixo ali, aí as pessoas reclamam aqui, aí está expondo gelo. Só que a gente já está conversando também com a Conlurb sobre isso, para tentar criar alguma coisa nessas calçadas, para que evite esse acúmulo de lixo. Então isso já está sendo estudado também. A gente tem muito ali na rua Riachuelo também. Tem muito. E a gente está buscando, já identificou alguns pontos desses, e vamos identificar todos para poder a gente tentar sanar esses problemas. A Riachuelo ali perto do Mundial, um pouco antes,
é um ponto crítico. Do Muito lado da crítico, banca, do né? lado da banca, é muito crítico. Também, seguindo ela mais à frente ali, próxima à entrada do bairro de Fátima, também há um ponto crítico, mas hoje nós imploramos a ratização aqui no centro, pelo amor de Deus, porque até que os ratinhos são adestrados. A gente fez a gente já entrou até com esse pedido também de ratização. Nós que a temos um Conlube bar faz. que é chamado Bar Mickey Mouse, Atores. por conta deles. Então a gente vai estar cobrando a Conlube também essa desratização. A gente precisa de fazer esse levantamento dos pontos mais críticos, que é ali que vai ser colocado ali as armadilhas, os remédios. Vitor, falando sobre feedback, eu posso adiantar um pouquinho, né? A demanda da semana passada sobre poda de árvores foi passada para o Vinícius. Vinícius, né, já acionou a subprefeitura e a gente identificou um pequeno problema, né, para a realização dessas podas de árvores, que são os carros na calçada. Então a gente está num processo de identificar os proprietários desses senão, carros. quando o Conlube chega, não consegue fazer. Isso, e tá para poder avisar o dia que vai ser realizada a poda, para eles poderem tirarem os veículos. E outra coisa em relação a algumas árvores que encostam no fio, estão muito próximo do fio. A Conlube também não faz esse serviço. Nós recebemos então, aqui algumas fotos delas bem passando pelo fio. A gente tem muito isso no centro. A Light tem que fazer o afastamento do fio, ela afasta para a Conlube poder trabalhar. Em alguns casos até desliga a rede para a Conlube trabalhar. Então, foi falado isso na audiência pública de hoje. A gente precisa entender quais são esses pedidos, porque às vezes tem interferências de outros órgãos e a Light é uma concessão, uma empresa privada, e até temos uma parceria boa com a Light, tem atendido bem, mas a gente não consegue ir para ontem, entendeu? Então, alguns casos demoram um pouquinho mais mesmo por causa disso. E a gente aciona, além da subprefeitura, lógico que merece o nosso respeito aqui no centro, porque eles que são a autoridade instituída pelo prefeito, só que a gente vai direto também nos secretários e direto no presidente da Conlube para poder dar mais agilidade nos pedidos. Então, as pessoas que tiverem alguma dificuldade, ou no centro, qualquer lugar do Rio de Janeiro, está na cidade do Rio de Janeiro, pode mandar para a gente, que a gente vai usar aqui também como ouvidoria. Vinícius, a gente capta a sua voz, você está sem o fone, sem o microfone, mas a gente capta, então a gente pode ficar tranquilo que nós temos agora um reforço do gabinete do vereador, que é o Vinícius aqui, que vai trabalhar junto com a nossa querida Isis, que é uma ativista nata, que é uma pessoa que ama o centro. Obrigada. O Vinícius vai entrar em contato com essas pessoas, tá? Ele vai ligar para essas pessoas para poder entender, marcar, às vezes para poder ir no local, dar uma olhada para ver a real situação, que é diferente da gente estar no local, diferente das fotos que a gente recebe. E se tiver alguma coisa também muito crítica, eu vou estar indo com o Vinícius junto e a gente vai acompanhar isso de perto. Pois é, eu ia te falar isso, que nós temos recebido recados aqui na rádio, que as pessoas querem conhecer o vereador, querem ver o vereador passeando pela rua. E aí acabam cobrando isso. E eu estou muito na rua, tá? Na rua, nas comunidades. Sim, mas eles veem só que você... o Rio de Janeiro é muito grande, então... Eles veem você, hoje, acompanham você no Instagram e falam quando é que ele vem aqui. Tem que tomar um açaí no bairro de Fátima. Porque olha só o que acontece, eu vou explicar, o centro do Rio parece uma cidade do interior. O centro mesmo, moradia. Estou mentindo isso? Não, área residencial, É impressionante. Eu posso não conhecer ninguém, porque eu estou sempre agitada, andando, mas todo mundo me conhece. Tudo bem que o Érico é popular, né? Mas assim, as Você pessoas não tem nem mais teu nome, né? Agora é a esposa do Érico. Não, é pior. A esposa do Érico e a menina que trabalha com o Vitor Hugo. Eu acabei trabalhando para você. Gente, eu não trabalho para o Vitor Hugo, eu sou amiga do Vitor Hugo e Saizinha sabe disso. E a gente acaba comprando a causa dele. Então a gente acaba falando dele com carinho, com admiração, porque a gente tem. Na verdade, ele compra a nossa causa, ele né? Compra, sim, mas assim, a gente acaba falando dele para todo mundo. Então é isso. Eu já participava, só, depois eu volto a falar que eu discuto rapidinho. Eu já participava muito no negócio de samba, disputa de samba, mas eu fiquei bem conhecido no meio ali por causa do Cezinha.
Todo mundo conhece esse cara. É porque, então, Cezinha é o cara dos estúdios. Não tem quem não tenha passado pelo estúdio do Cezinha. E agora, aqui no centro, além de ser a namorada ou a esposa do Érico, como me chamam, eu viro fala com a Luciana, que a Luciana leva lá pro vereador. Ô, Luciana, falar em samba, falar em carnaval, hoje eu dei entrada numa lei, eu sempre tenho uma lei nova. Só que eu já imaginava que já existisse essa lei. Só que não tem. Eu transformei o Carnaval Carioca como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Não tinha. E não tinha. Eu falei, cara, deixaram de presente para mim. Pensar Hoje que botei você... a lei vai entrar em pauta ainda. Nós temos entrada na lei Já hoje. estamos em quantas leis? Eu não tenho esse número exato, já tem pelo menos entre leis e projetos de leis, a gente deve ter, eu acho que um pouquinho mais de 200. Aprovado já deve estar em 140, 150 leis. Parabéns. E são leis importantes, a gente tem muita lei importante para a cidade. Tem algumas leis mais recentes que já estão em vigor, como as motofaixas. Muito bom, muito obrigada. As motofaixas é uma Eu lei posso falar importante. pelos motociclistas. A gente tem algumas que a das mulheres poderem estar entrando com acompanhante em consultas Sim, e essa é exames, maravilhosa. inclusive ginecológicos. A gente tem a lei da fertilização, que é colocando isso no SUS para as mulheres que não têm condições de pagar. Quero ver se eu vou usar essas. Que Então, eu não vou, tomara que não. pelos exames Você eu não vai vou precisar, precisar, né? não. Pelos exames. Então a gente tem essa lei também colocando no SUS, é uma lei importante. A lei Henri Borel, o Vinícius participou muito da lei Agora Borel. vamos falar da lei da polêmica. A lei da... Eu já falei 20 vezes. Nós vamos falar de novo, porque da Ibope, vamos Essa falar. lei eu já falei 20 vezes. Olha, já brincaram comigo falando que era para eu trazer um bebê reborn para você. Eu ganhei muito, sabe? Pegaram uma foto minha de criança com a minha família e fizeram um bebê reborn, as cegonhas de reborn fizeram um bebê reborn eu quando era criança. Agora vai ter que Trazer trazer. pra cá, tem que trazer pra Aí eu cá. olhei assim e falei, eu não sabia que eu era Entrando feio, no assim. estúdio, um sorriso que vale 10 mil reais. É o sorriso mais caro do Rio de Eu vou Janeiro. vou falar para quem está curioso. A lei das cegonhas de reborn foi uma lei muito simples, na verdade não me levou 10 minutos para fazer, foi uma homenagem às mulheres que são artesãs, são as mulheres que criam essas bonecas como terapia e muitas delas vivem hoje disso, vendendo essas bonecas, mas a grande maioria elas usam só para fazer como terapia mesmo. Algumas foram ocupar a mente e muitas foram curadas de depressão, de ansiedade e essas bonecas, a maioria, são doadas para crianças carentes, crianças com câncer. Então é um trabalho belíssimo que essas mulheres fazem, só que eu não poderia, ficaria muito simples se eu botar assim, Dia das Artesãs dos Bebês Reborn, todo mundo ia saber que é para elas o dia, mas eu como botei cegonha, porque elas pediram para botar cegonhas, porque elas não são consideradas artesãs, elas são do ramo da bonecaria e não são consideradas artesãs. Então, para elas poderem se identificar que era uma homenagem a elas, então eu vou botar o nome delas, Cegonhas Reborn, são as mulheres que constroem esses bebês, essas bonecas realistas. Tão simples e as pessoas distorceram Não, a lei olha, toda. não é feriado, não interfere em nada a vida de ninguém. Hoje nós temos no Rio de Janeiro diversas, centenas de leis. Tem o dia do pipoqueiro, o dia do pipeiro, o dia da bate-bola, tem dia de tudo. E ali foi só um dia das mulheres que constroem essas bonecas. E não é só pela construção das bonecas, na verdade eu quis fazer homenagem pelo trabalho que elas estão fazendo de terapia. E inclusive tem alguns psicólogos indicando, tem alguma senhora lá fazer terapia, ela está em depressão, está em ansiedade e tal, e os psicólogos que conhecem elas indicam, falam assim, procura essas mulheres aqui e vai fazer um trabalho com elas de artesanato. E aí quando chega lá é uma construção da boneca, só a cabeça da boneca leva 2 dias para ficar pronta. Então é uma terapia, colocar fio por fio, e elas estão ficando curadas e curando muita gente, porque elas estão ajudando muita gente a sair de uma depressão e de ansiedade. Então não custa nada botar o dia delas. É um monte de gente falando besteira, mas no final foi uma oportunidade de quem não me conhece conhecer e ver que a gente trabalha muito e não é isso que vai denegrir. Mas nessa brincadeira, pelo contrário, eu fiquei feliz de ter aprovado isso.
essa brincadeira de tentarem usar isso contra você, mas como dizia o saudoso Brizola, né? Falem mal, falem bem, mas falem. Tivemos também relatos, que é importante trazer, de pessoas que foram beneficiadas com o bebê. Como ela pediu para não falar o nome, mas eu vou contar um relato, e que foi meio autorizado. Ela teve gêmeos, um casal. O sonho dela era ter sempre uma menina, né? Acho que ela já tinha um menino. E a menina morreu. E teve aquela depressão pós-parto, aquela rejeição ali quando descobriu que a menina, né, havia falecido. E o leite imediatamente secou. E ela não conseguia olhar para o menino, pegar o menino, amamentar o menino, né? E foi aquele momento ali, foi um parto complicado, ela ficou no hospital. E aí fizeram uma boneca idêntica ao menino, que era a menina, né? E quando ela recebeu aquilo, o leite voltou. Um dia depois dela ali com os dois no braço, o leite voltou. E aí a depressão foi diminuindo, porque ela foi entendendo que a menina tinha ido embora, mas ela tinha ali a menina para ver e se despedir. Veja, ela precisava do luto, ela precisava se despedir. As pessoas criticam sem saber o que a outra pessoa está passando. Exato. E aí você vê que na própria Alemanha tem a terapia das bonecas. Essas bonecas de bonde são usadas como terapia na Alemanha. E a minha lei não tem nada a ver com a boneca, tá? Foi a lei por causa das artesãs. Só que mesmo que eu fizesse por causa das bonecas, não teria problema nenhum. Porque também ajuda outras pessoas. Então as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em viralizar na internet. Então você vê as pessoas com maldade falando besteira de propósito. Esse caso de, está entrando gente no SUS com boneca para ser atendida é mentira. A gente fez o levantamento. No Rio de Janeiro não tem nenhum caso do SUS, de entrando em SUS. Entendeu? Então, são influências que... Não tem ninguém alimentando boneca, achando que é criança. Estão amamentando a boneca, isso é mentira. Essas são influências que vão criando essas situações para viralizar, e viraliza. E as outras pessoas que estão servindo de massa de manobra, elas vêm ali comentando, a pessoa, blá, 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 e não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. E um monte de gente entrou na minha rede social para falar besteira de mim, me criticar, e não conhece nem meu trabalho. Não sabe nem quantas pessoas eu ajudo por dia. Essas pessoas, ao invés de estar na rede social buscando falar besteira da vida dos outros, ajuda um pouquinho o próximo. Tem empatia um pouquinho com as outras pessoas, que já vai servir muito, vai servir de muito bom grado e vai agradar a Deus. Melhor do que ficar falando besteira na vida dos outros. Então vamos beber uma água e vamos ouvir a Elza Soares? Vamos ouvir a Elza Soares. Não, mas acabou? Fala que eu desculpo. Não acabou, está lotado. Então você manda para mim que eu vou, caso a gente vai cuidar disso. Não está lotado hoje? Bota mais um. Vou colocar mais um aqui, peraí. Da Rua Gomes Freire. Vamos lá, vou colocar os vídeos aqui, peraí. Oi, boa tarde, tudo bem, minha querida? Olha só, você já sabe da história, está totalmente abandonado o Gomes Freire, não tem varrição já semana retrasada. Um vizinho que era conosco está varrendo aqui, hoje foi deslocado, tá? Já fiz duas solicitações no 1746, já semana retrasada, para passar varrição, passar caminhão para tirar colchão, para lavar, que eles não lavam aqui. Tem 3, 4 focos de fezes humanas, de merda, vou falar a palavra certa, tá? Em frente à padaria aqui, todo mundo reclamando. O que vem, nossas clientelas, que é secretário de Estado, juiz, desembargador, delegado, tá um cheiro insuportável. Tá um cheiro insuportável. Eu não sei mais o que falar. Eu vou mandar um vídeo que eu fiz agora, tá bom? Olha aí, pessoal, aqui, ó. Gomes Freire. A padaria está aqui, ó. Olha a sujeira. Fezes humanas em tudo que é lugar. Ó, cheio de merda aqui. A conluve não passa para lavar. Ó, aqui, ó, mais merda aqui, ó. A conluve não passa para lavar. Tá aqui, ó. Já fiz várias ocorrências. Tá aqui. E aqui uma padaria aqui em frente. Tá? Olha aqui, ó. Pena Gomes Freire, padaria aqui. Entendeu? Tá inadmissível isso aqui. Não tem varrição aqui. Já pedi
carro-pipa aqui, ó. Vocês podem ver como está aqui a situação, tá? Aqui a situação também. Olha só, e aqui só tem aqui, o que acontece aqui, ó. O que acontece, olha só, abrindo o comércio aqui, a padaria vai abrir isso aqui. Olha como se encontra, varrição, não tem varrição aqui, tá? A gente tem que ter uma providência, pelo menos. Oi, 430, tá? Logo a Rua da Relação, número 430. Tá? Tem a padaria Araucária e tem a nossa loja aqui. Tá demais, filha, tá demais. Tem 3 bases de fezes, nós estamos desde semana passada recuperando. Hoje apareceu, ontem apareceu mais, e tá demais. Vem delegado, vem secretário, tá horrível. Vê que você pode nos ajudar aí, filha. Eu estou pedindo lavagem de água com desinfetante, tá bom? Então, um beijo para vocês, te agradeço. Ali na Rua Gomes Freire, o comércio está se recuperando, né? Surgiu uma padaria. Tinha um outro restaurante que era, né, muito lotado, fechou na pandemia. Aí agora, há pouco tempo, inaugurou uma padaria. Esse morador, Fernando, né? Um abraço, Fernanda. Ele tem um chaveiro ali. E, assim, a população em situação de rua às vezes dorme ali nas marquises e ali mesmo onde dorme eles fazem as suas necessidades. O Rio tem que ter um tratamento diferenciado realmente no centro. Aí ele pede, limpeza, a limpeza ali, porque assim, as pessoas acordam de manhã para trabalhar, para comprar um pãozinho e já se depara com aquele cheiro, mau cheiro, aquilo sujo. Então fica bem desagradável, né? E essa que é a situação ali. A gente vai, o seu Fernando, né? A gente vai pedir para dar uma olhadinha lá e pedir para lavar também, varrer. E engraçado que cada bairro tem a sua demanda, né? O centro é muito isso, a zeladoria, a limpeza. E eu queria pedir para cada um de cada bairro do Rio, porque às vezes falam assim para mim, mas o vereador é da onde? O vereador é do Rio todo, gente. É isso. O curral eleitoral dele é o Rio de Janeiro. A gente precisa ser demandado, né? Porque como é que a gente vai adivinhar os problemas? Aí você todos? vota no Joaquinzinho da esquina e o cara não está fazendo nada, manda pra cá. Vem cá que a gente tem um vereador aqui que vai tomar providência. E minha equipe fica feliz de ter mais trabalho, Luciano. Fica, né? E Vitor, se você fizer um pedido para o Jorge Arraes, eles atendem, conseguem atender. A gente vai estar fazendo só isso. Sinalizar os pontos. Nós tivemos uma reunião com o Jorge Arraes, presidente da Conlurb, e ele já botou uma equipe fazendo esse levantamento dos pontos. Eles estão fazendo de ponto em ponto aqui pelo centro, nas comunidades, nos bairros da Zona Norte que a gente pediu e no centro do Rio. Eles estão fazendo e já estão identificando esses pontos de acúmulo. Já são pontos conhecidos da Conlurb, a grande maioria. Então eles estão criando uma maneira de atender e deixar todos satisfeitos, só que eles precisam realmente de um pouco mais de tempo para poder estruturar. Só que a gente, por enquanto, vai estar fazendo esses pontuais até que isso vire rotina, que ele ainda não consegue botar numa rotina. Agora a gente também precisa agradecer eles. Nós estamos andando agora pelo centro do Rio. Infelizmente não é a Guarda Municipal que eu estou vendo, então eu vou agradecer ao governo do estado do Rio, porque a cada esquina está tendo um policiamento. E eu queria muito agradecer realmente, porque principalmente nas ruas ali mais escuras, ali perto do Belmonte, ali na Lapa, né? Aquelas ruas está com policiamento também. Ali atrás virou estacionamento, que antes era o local dos cracudos. Aonde? Ali atrás do circo voador ali. Sim. Era o local dos cracudos. Mas ali é lá para presente, né? Não, ali agora está com estacionamento, clarearam, que era uma escuridão. Que eu faço esse trajeto, né? Da Evaristo da Veiga para cá. Então, a gente está vendo realmente um policiamento mais ativo e algumas bocas aí de fumo que foram estouradas essa semana. Pelo delegado. Então, parabéns aí à 5ª DP, trabalhando. Inclusive, o delegado ficou de vir aqui no seu programa. A gente vai abordar esse trabalho, porque realmente ele está sozinho. Ele está sem o
o substituto, Doutor né? Bonfim está se aposentando, aí o doutor Uriel está um pouquinho mais sobrecarregado na Quinta DP. Mas a gente E vai lembrando que a Quinta DP, ela trabalha com 30% do efetivo, tá? A gente também está numa luta aí para pedir ao governador mais agentes para a Quinta DP e mais agentes para o 5º Batalhão também, né? A gente está pedindo aí como moradores aí, comerciantes nessa luta aí também. Então vamos, só para a gente concluir, para a gente terminar esse bloco, para poder voltar para o quarto bloco e Vamos de Elza Soares? Vamos de Elza Soares? Elza Soares cantando. Elza Soares, que era muito eclética. Elza Soares, já no final de sua carreira, ela já estava cantando tudo. E ela canta com Titãs, ela canta Comida. Acho que é uma música bem apropriada para tudo que a gente vem passando aí, né? E vamos fechar o seu programa hoje com Aluga-se. Você lembra dessa, Cezinha? Cezinha é mais voltada ao samba. Forte, hein? Aluga-se, sabe o que é? Não sei, não. Vamos prestar atenção na letra. Estamos alugando, né, a nossa Amazônia, o quintal dos americanos. Então aluga-se, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo Titãs. free, é Titãs. Hoje vamos finalizar o seu programa com Titãs, porque é um programa que a gente tem que pensar politicamente, entender o cenário, entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a autoridade ela quer fazer, mas o sistema é difícil e você tem que pedir muito para fazer isso. Então é bem complicado. Então não culpe o seu vereador, mas também cobre. Não é isso, vereador? É isso. Então vamos lá. Titãs e Elza Soares.